Olá, sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o capítulo 11 e 12 do livro de Geografia de vocês, turma, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre a indústria do setor primário e o processo de industrialização no continente americano, ok? Vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que é o setor primário da indústria, temos que relembrar o que é matéria-prima, ok? Então, matéria-prima é um produto natural, tá certo? Que nos é dado pela natureza, que é ou semifaturado, né? Ou seja, que ele é submetido a algum procedimento inicial ali, tá? Até esse produto, essa matéria-prima, ele vai servir de base para se fazer outros objetos. E eles podem ser de origem animal, vegetal e mineral. Na imagenzinha aqui, por exemplo, nós temos a imagem de uma vaca, né? Um boi. E, por exemplo, o leite que é dado pela vaca, ela é uma matéria-prima de origem animal, porque ela serve de base para, por exemplo, a fabricação de tipos de queijos, tipos de iogurte, coisas que a gente já discutiu em aula até, né? Nós temos também aqui uma imagem que tem o milho. O milho é uma matéria-prima de origem vegetal. Através dele pode ser a base para se fazer diversos tipos de alimentos, né? A gente, por exemplo, tem costume de consumir canjica, pamonha, que vem do milho, né? O cuscuz, que vem do milho. O milho também serve para fazer alguns tipos de óleo, serve para fazer alguns tipos de combustível, né? Também, ok? Então, é uma base para uma série de coisas. Aqui na imagem nós não temos, mas também podemos ter matéria-prima de origem mineral, né? Um bom exemplo disso seria o petróleo, por exemplo, que através do petróleo ele serve de base para se fazer uma série de coisas, materiais plásticos, combustíveis que são utilizados nos meios de transporte, né? Uma outra matéria-prima que inclusive é muito produzida no Brasil, o minério de ferro. O minério de ferro ele vai servir de base para se fazer diversos objetos que são feitos de ferro, né? E aí são incontáveis os exemplos que a gente pode dar e de coisas feitas de ferro que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, falando um pouquinho sobre as matérias-primas no continente americano. O continente americano, como a gente já estudou, ele é muito grande. É o segundo maior em tamanho, né, do mundo. Portanto, ele tem uma diversidade muito grande de fauna, flora, tipos de clima, né? Cada país, cada sociedade do continente americano vive de uma maneira, tem uma cultura diferente, tem uma produção econômica diferente. Então, a gente vai ter uma variação bem grande nisso. Falando de matéria-prima, a América ela produz bastante matéria-prima que vai dar resultado depois, vai ser a base para produzir outros objetos, né? Então, nós temos uma economia pesqueira bastante grande, agricultura, pecuária, que é a criação de animais, né? Mineração, o extrativismo, que é quando a gente tira da natureza coisas relacionadas ali das plantas ou dos animais, tá? E cada local da América vai ter um foco, né, econômico nesse sentido. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de soja. Soja que é utilizada para alimentação humana e para alimentação animal, né? O Brasil também é um grande produtor de minério de ferro. Ele exporta esse minério de ferro, ou seja, vende para outros países. Esses países vão produzir, por exemplo, maquinários com esse minério de ferro e o Brasil compra esse maquinário para usar nas suas fábricas, que foi feito com a matéria-prima extraída do próprio país, tá certo? A Venezuela, por exemplo, é um grande produtor de petróleo. O Chile é um grande produtor de pescado, né?
ele tem um ambiente, um mar muito propício para pesca. O Brasil também, nós temos muitos rios e uma faixa de litoral, de praia bastante grande, então é muito propício para pesca também. Só que a gente ainda não tem uma tecnologia ou pesquisas à altura para melhorar a qualidade do nosso pescado e para que a pesca ela esteja ali dentro das questões ambientais, no sentido de que não se pesque de uma maneira em que se leve as espécies à extinção, né? Aqui no Ceará nós temos 2 órgãos que já trabalham um pouco mais nesse sentido. O DENOPS, né? Que foi quem implementou a piscicultura no Ceará, que é a criação do peixe sem precisar ir no mar e pescar. Já tem áreas em que eu crio o peixe e reproduzo esse peixe. E a gente também tem departamentos da Universidade Federal do Ceará que já trabalham com pesquisas relacionadas a essa área, né? Nos Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, nós vamos ter também uma atividade relacionada à extração do petróleo bastante forte, né? Nos Estados Unidos a gente vai ter uma produção de milho bastante forte, uma produção de algodão bastante forte também. Em algumas regiões nós vamos ter na agricultura um tipo de agricultura de plantation, ou seja, se planta em grandes porções de terra chamados latifúndios, apenas um tipo de alimento e se produz em grande quantidade para se exportar, para se vender para outros países. Em outros locais do continente americano, nós vamos ter uma produção agrícola mais voltada para o mercado interno do país, uma produção agrícola que se dá em terrenos menores, com a diversidade, ou seja, por exemplo, se planta arroz num pedaço, se planta melancia em outro pedaço, né? Então a gente vai ter essa variedade bastante grande. Temos 3 tipos de agricultura principalmente, né? A agricultura familiar, em que o cultivo da terra é realizado por pequenos proprietários, né? E leva esse nome porque o dono dessa terra ele vai empregar os seus parentes, os seus familiares nesse processo. A agricultura familiar ela corresponde a 34% dos empregos na área da agricultura no continente americano. Então, se emprega mais de 60 milhões de pessoas. Então, o governo está sempre dando subsídios, ou seja, apoiando, né, a agricultura familiar, já que ela oferece tantos empregos, né. Sua mercadoria, que é colhida nesse tipo de agricultura, é utilizada principalmente para suprir as necessidades da família e também para venda no mercado interno, ou seja, a venda ao redor, né, ali por perto, sem se exportar para outros países. Nós temos também a agricultura de subsistência, que é quando um pequeno proprietário de terra planta principalmente para suprir as necessidades da família dele, tá? E no caso de sobra, é que ele vai vender também ali ao redor na sua comunidade. E aí vamos ter a agricultura comercial. Possui uma grande parcela de mecanização, é uma agricultura em larga escala em que se tem grandes terrenos, se planta geralmente um tipo de coisa apenas, né, como eu falei nesse instante com plantation, se utiliza muitas máquinas para se otimizar esse processo, né, de plantação, até mesmo pequenos aviões, se utiliza muito da ciência para melhorar a qualidade das plantações, para evitar que essas plantações morram com pragas, para fazer, por exemplo, se plantar uma fruta, se mexer nessa planta, na semente dessa planta, para que ela dê frutos mais doces, ou que os frutos cresçam mais rápido. Então, é uma área que mexe bastante mais com a questão do dinheiro, tá? E a sua produção é para o mercado externo, para se exportar para outros países. Falando um pouquinho da questão da industrialização na América, né? A relação entre industrialização e urbanização e entre cidade e urbanização. Quando a gente pensa em urbanização, geralmente já vem na nossa cabeça cidade. Mas a urbanização não necessariamente ela só acontece na cidade, tá certo? Urbanização diz respeito a uma infraestrutura existente em um lugar. Então ela pode acontecer sim na área rural. Quando eu falo de infraestrutura que existe em um lugar, eu estou falando da existência de um sistema de transporte público que funcione, em saneamento básico que chegue nas casas, água encanada,
eletricidade, saúde pública ofertada, educação pública ofertada. Isso é uma infraestrutura de urbanização. Então não existe necessariamente só na cidade. Porém, o que acontece é que na maioria dos casos as áreas rurais não têm acesso a todos esses tipos de elementos, e por isso que a gente só associa a urbanização muitas vezes a áreas de cidade, tá? Principalmente porque os governos, eles investem nessas questões já no sentido de trazer indústrias, empresas de outros estados ou empresas de outros países para se instalarem nas suas cidades. E é por isso que a urbanização está tão ligada ao processo de industrialização. Se eu tenho muitas empresas se instalando na minha cidade, eu tenho que investir em transporte, uma malha ferroviária, né? Tenho que investir no transporte público de ônibus, porque essas indústrias, elas vão contratar, e os seus empregados precisam ter como chegar nas empresas, porque eu preciso ter uma estrada boa para os caminhões saírem com a mercadoria que é produzida nessa indústria, ou então eu tenho que ter um porto legal para que navios consigam chegar até a cidade, se abastecer e levar essa mercadoria para outros lugares, né? Então, essa série de questões vem fazer com que a urbanização muitas vezes esteja ligada também com a industrialização, tá certo? Falando um pouquinho sobre a diferença do processo de industrialização da América anglo-saxônica e da América Latina, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. A América anglo-saxônica basicamente é Estados Unidos e Canadá. E a América Latina são os países falantes do espanhol e do português dentro da América. Basicamente, a diferença que existe muito forte, muito grande entre essas duas Américas até hoje, está relacionada com quem as colonizou. A América Latina foi colonizada pelos espanhóis e pelos portugueses. A América anglo-saxônica foi colonizada pela Inglaterra, tá? E os locais de colônia da Inglaterra na América eram colônias de povoamento. Eram onde pessoas da Europa vinham e se instalavam. E a Inglaterra, principalmente no início, ela não tinha um controle muito grande sobre essa colônia de delimitar, tá? As atividades econômicas, por exemplo, a política, era algo mais solto, ao contrário da América Latina, que a Espanha e Portugal controlavam de maneira mais forte as colônias, certo? Por exemplo, o Brasil teve um processo de industrialização tardia, apenas vai começar já no começo do século XX, né? 1920, 1930 e 40, as indústrias se instalam mais no Brasil. Por quê? Porque Portugal dominava muito a questão econômica do Brasil, diferente da Inglaterra com os Estados Unidos. E aí era proibido que se criassem fábricas no Brasil, porque as pessoas que moravam no Brasil tinham que comprar apenas de Portugal, assim que Portugal lucrava, né? Isso foi algo que só foi mudando aos poucos depois que a família real chegou ao Brasil, tá certo? Aos poucos foram se instalando pequenas indústrias, ou no começo se abriu o mercado para que outros países comercializassem com o Brasil, como se outros países já estavam industrializados, tinham mercadorias de qualidade maior, os brasileiros que tentaram criar fábricas não conseguiram vingar, porque suas fábricas faliam, porque a sua mercadoria não conseguia competir com a mercadoria de outros países. E por isso a gente se industrializou tardiamente. Esse controle maior da Espanha e de Portugal sobre suas colônias fez com que hoje a gente tivesse uma diferença tão grande dos Estados Unidos e Canadá para os países da América Latina, como Chile, Peru, Colômbia, Equador, Brasil, né? Falando um pouquinho sobre alguns conceitos que estão relacionados a essa questão da urbanização, das cidades e da industrialização, tá? Falando um pouquinho sobre o que é megalópolis. É uma área muito urbanizada, ou seja, que tem uma boa infraestrutura, que junta várias cidades. E essas cidades, elas se articulam entre si, elas se relacionam entre si bastante, tá? Por conta do grande crescimento que elas tiveram, que elas passam a invadir umas às outras. Fica até difícil de saber onde começa uma cidade e onde termina a outra. Então, um conjunto de cidades bastante grandes, que tem uma infraestrutura boa,
são chamadas de megalópolis. No Brasil, a gente tem uma megalópolis que engloba ali o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, tá? É a primeira megalópolis brasileira. Nós vamos ter também outro terminho que é chamado de macrocefalia urbana, que acontece quando a quantidade de pessoas muito grande migram, né, por exemplo, da zona rural para cidades. E isso acontece, muitas pessoas fazem isso de uma vez. Quando chega na cidade, a cidade não consegue comportar aquela quantidade de pessoa, certo? E aí essas pessoas acabam virando mendigos, não tem emprego para todo mundo, elas entram no mercado informal, que não oferece seguridade social para elas, essas pessoas passam a ter que roubar, não tem espaço de moradia digna para todo mundo, elas começam a se aglomerar em um espaço que é inapropriado para se construir moradias, e aí crescem e nascem as favelas, tá? Então a gente chama todo esse processo de macrocefalia urbana. E a gente também vai ter a metrópole, né? Que é quando a gente tem uma grande cidade responsável por gerar uma dependência econômica, política, social em outras localidades ao redor. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Outras cidades ao redor dependem dela, por exemplo, com questões econômicas, já que ela tem muitas fábricas e pessoas de outras cidades realizam uma viagem todo dia da sua cidade até a cidade de São Paulo para trabalhar. A gente tem um exemplo aí, né? Falando um pouquinho sobre algumas das grandes cidades dos Estados Unidos, tá? Que faz parte da América anglo-saxônica. A maior cidade dos Estados Unidos é Nova York, que Nova York faz parte de uma megalópolis que está inserida ali entre Boston e Washington, nas cidades de Boston e Washington, certo? Faz parte das cidades, né? Possui uma população de 12 milhões de pessoas, tá? É cerca de 7% da população total do país, dos Estados Unidos. É uma cidade muito conhecida internacionalmente. É onde fica o principal centro financeiro do mundo, a Bolsa de Valores de Nova York. Quando a Bolsa de Valores de Nova York chegou a quebrar, né, em 1929 e também em 2008, isso causou um problema financeiro em vários países do mundo, para vocês terem uma ideia da importância desse centro comercial, né? É onde fica a sede da ONU na América, tá? Possui gente de vários lugares do mundo lá, porque a gente tem representantes de pessoas de vários países resolvendo negócios e fazendo também diplomacia ali em Nova York. É onde fica a Times Square, que é uma avenida muito famosa, né? É um grande centro cultural dos Estados Unidos, é onde, por exemplo, fica a Broadway, que é uma referência quando a gente fala em teatro. Também tem um setor imobiliário bastante grande. Quando eu falei aqui da Bolsa de Valores, da quebra de 2008, essa quebra aconteceu por causa de uma crise na economia do setor imobiliário, né? A gente vai ter uma rede ferroviária que funciona 24 horas por dia, não para nunca. Uma série de universidades e escolas importantes na região, que fazem com que muitas pessoas passem a morar lá de vários lugares do mundo, também para estudar e para trabalhar, né? A terceira maior cidade dos Estados Unidos é Chicago. É outro importante centro dos Estados Unidos, um centro comercial. Fica situada na região com lagos, né? Fez com que ela crescesse numa região que tivesse bastante água. É um polo importante da indústria também, certo? Setores de comunicação, de transporte. É um local que possui o segundo maior aeroporto do mundo em questão de movimentação, ou seja, muita gente passa por lá durante suas viagens. E a segunda maior cidade dos Estados Unidos é a cidade de Los Angeles, que ela é extremamente conhecida, né, como a capital do entretenimento, porque é onde fica Hollywood, que é líder mundial na produção de filmes, séries e material televisivo, entretenimento televisivo, certo? Na América, de modo geral, a maior cidade no continente americano é a Cidade do México, que nós já falamos um pouquinho sobre ela, né? Cidade do México, que é a capital do país México. A segunda maior cidade do continente americano é a cidade de São Paulo, no Brasil.
no sudeste brasileiro, e a terceira maior cidade é a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, tá certo? Então, gente, essa daqui foi nossa revisão. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês e até mais.